A graça e paz, amada igreja. Seja bem-vindo a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu te convido neste momento a abrir a sua Bíblia lá em Sofonias 3:17, que diz assim: O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Que neste momento de adoração, de entrega, você possa ter a certeza que o Senhor está. Ele é e Ele está. Normalmente, quando a gente inicia um culto, a gente chama pela presença do Senhor. Mas nesse momento não é necessário, porque Ele já está, assim como diz a palavra do Senhor, amém? Então vamos exaltar o nome do Senhor, vamos adorar, que o seu coração esteja preparado, que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir o que o Senhor tem para falar neste momento, amém? Senhor, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. A ti pertence, Senhor, toda majestade. Nesse momento, Jesus, nós entregamos os nossos corações. Queremos te dizer, Senhor, que nós viemos aqui somente para te adorar. Nós estamos aqui somente para exaltar o teu santo nome, Jesus. Por isso, Senhor, faça diferença em nosso meio. Faça diferença, Senhor, nas casas. Faça, Senhor, diferença, Senhor, no coração de cada pessoa que nos ouve, Pai. Em nome de Jesus, nós te exaltamos, porque Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Santo, Santo. Te convido a adorar ao Senhor com todo o seu coração. Amém. Te louvamos, Jesus. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Sua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Declara ao Senhor: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para se prostre na presença do Senhor. Vim para dizer que és meu Deus, Tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas. Glorioso Tu és, Jesus. Não há outro como Tu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor próprio se fez. Eu vim, Jesus, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim
tudo que você tem. Tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente Senhor, tão maravilhoso para mim. Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo. Te louvamos, Deus. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz. Foi por amor. Eu sei, Jesus. Foi por amor, Senhor. Por isso nós estamos aqui para te adorar, para te dar louvor. Receba, Jesus, o nosso coração. Receba, Senhor, o nosso amor. Receba, Jesus, a nossa vida. Oh, Jesus, o teu amor nos constrange. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Será que você pode declarar isso? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei, oh Jesus, dos meus pecados. Declare isso. Obrigado, Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me na presença do Senhor, para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente tu és digno, Senhor, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para com todo o meu coração, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és suficiente. Tu és Jesus. Nós nos prostramos, Senhor, a ti toda a honra, Deus. Ah, Jesus, somos gratos, Senhor, pelo teu amor que nos encontra. O teu amor, Jesus, que nos resgata todos os dias. O teu amor, Jesus, assim como diz a tua palavra, que nos renova dia após dia, Jesus. Tu és totalmente amável, digno, tão maravilhoso,
pode contemplar esse Deus aí onde você está. Contempla a grandeza do Senhor. Ele está aqui, Ele está aí, meu querido. Sim, Jesus. Totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus. Nós temos essa certeza, Senhor, que o Senhor está. As evidências, Senhor, da Tua presença em nós e através de nós revelam isso, Senhor. Que o Senhor está, que o Senhor é acima de tudo, acima de todos. Contemple o Senhor, meu querido, aí onde você está. Você não precisa de muita coisa, apenas um coração quebrantado, contrito, diante da presença do seu Pai. Ele é um Deus de amor e Ele quer te encontrar neste momento. Aleluia. Te louvamos, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Declare. A atmosfera já mudou. Teu Espírito, Senhor, está em cada casa. As evidências surgirão. Nós cremos, Senhor. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me chegarei a encontrar teu amor que nos envolve. Sim, Senhor, teu amor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito, Senhor, teu Espírito está. Declare: a atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. Eu sei, teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar o teu amor que nos envolve.
Senhor, sobre cada lar. Flua, Senhor, sobre os corações, trazendo transformação, trazendo restauração, Jesus. Renovo, renovo, Jesus. Sim, Jesus. Vem com teu amor, Jesus, e nos envolve, Senhor, com teu amor. Vem, Jesus. Vem, Espírito de Deus. Santo, Santo, Santo. Adora o Senhor. Dê espaço para o Senhor fazer a diferença no seu coração, deixando para trás todas as suas convicções. O Senhor quer fazer a diferença neste tempo, no seu coração. Jesus, Espírito de Deus, vem sobre nós, derrama, flua, flua com teu amor, Jesus, flua com teu amor. Envolve-nos, Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós, Senhor, te desejamos. Teu reino vem, faça o teu querer, Senhor, em nossas vidas. Inunda a terra. Espírito, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos, Senhor, mais que tudo. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Inunda-nos, Senhor, com teu amor, com tua graça, com tua misericórdia, Senhor. Envolve-nos, Senhor. Vem sobre nós, Espírito, Espírito de Deus. Declare isso sobre qualquer circunstância. Você pode declarar isso, meu irmão e minha irmã. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu
toda a honra, toda a glória. A Ti, Jesus, a nossa adoração. A Ti, Jesus, a nossa entrega. Para sempre, amém. Sim, Jesus, seja exaltado. Seja exaltado, Senhor, em nossas vidas. Seja exaltado, adorado, entronizado. Pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre, amém. Dia após dia, a Ti a honra, a Ti a glória, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, pelo Teu amor que nos envolve, pelos céus, Senhor, que estão abertos sobre nós. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus que supre, Jesus, todas as nossas necessidades. Tu és o Deus, Senhor, que nos completa, que nos preenche por inteiro, Pai. Tu és maravilhoso. Tu és totalmente digno, amável. E o Teu amor nos encontra todos os dias, Pai. Te louvamos, Jesus, te louvamos. Aleluia, aleluia. E aqui estamos nós, graças a Deus por mais um tempo de louvor, tempo de podermos adorar a Deus. E agora tempo de ouvir a palavra dele, o que Ele tem para falar com a gente. E esse é um tempo bacana porque toda vez que nós ouvimos a voz de Deus, quando nós queremos ouvir a voz de Deus, a nossa alma, o nosso ser responde positivamente, sempre em direção àquilo que Ele tem para as nossas vidas. E hoje não é diferente, hoje nós estamos aqui realizando, comemorando o Dia das Mães, e como tal, a palavra vai ser voltada para as mamães, né? E para quem tem mãe, para quem já teve mãe, para quem não tem mais mãe presente aqui nesse plano físico, mas de uma certa forma eu sei que a palavra de Deus ela não vai abranger só a mãe, mas vai abranger a você pai, a você filho, a você filha, e eu sei que todos nós seremos beneficiados por aquilo que Deus vai falar através dessa ministração. E o texto que eu quero tomar como base aqui é no livro de 1 Reis, 3, 16 a 28, que fala sobre uma história que talvez você já conheça, sobre a história de duas mães que chegam até o rei Salomão, e nessa pendenga entre essas mães havia uma criança que havia morrido, que estava morta, e uma criança que estava viva. E aí o rei Salomão tinha nas suas mãos uma difícil decisão a ser tomada, e aí ele precisava realmente de sabedoria de Deus. E essa história você já conhece, certamente, você já ouviu, mas eu quero, antes de ler o texto bíblico, eu quero saber de você qual é o tipo de mãe que você é. Que tipo de mãe você é? Que mãe você se parece mais? Com a mãe que doou até o próprio filho, para que ele não morresse, ou aquela mulher que havia perdido o seu filho e que disse assim, olha, que não seja meu e nem teu, dividiu o menino ao meio. Com qual mãe você se parece? Vamos à leitura bíblica. Ouçamos então o que a palavra do Senhor tem a nos dizer acerca dessa história, sobre essas duas mulheres, essas duas mães, e essa história vai se encontrar no livro de 1 Reis, no capítulo 3, verso 16 a 28. É uma leitura extensa, mas eu vou ler aqui com vocês, tá? Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres, ah, senhor meu,
Eu e essa mulher moramos numa casa e tive um filho estando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao 3º dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas, nenhum estranho havia conosco na casa, somente nós duas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou ao seu seio, e o seu filho morto deitou ao meu seio. E levantando-se eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho, que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho o morto. E a outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Eita, é tanto filho, né? É complicado esse texto, cheio de filho. Mas vamos lá. E disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram a espada diante do rei. E disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe estremeceram, enterneceram, entraram naquele momento de mãe, né, por conta do seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e de modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu, seja dividido o menino. E então respondeu o rei, disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém e graças a Deus. E aí, após essa leitura, eu quero destacar 3 aspectos desse texto, para a gente poder entender um pouquinho mais, aprofundar nosso conhecimento dessa história, né, que a gente já conhece talvez tão bem, mas sempre a palavra de Deus se renova e sempre tem algum elemento novo para a gente. E o primeiro aspecto que eu quero destacar é sobre a mãe enlutada. A mãe que está passando pelo processo do luto. Todos nós sabemos que o luto nos tira do eixo, né? Rouba o nosso chão. Por vezes a gente entra numa crise, numa depressão, ou qualquer outro aspecto desse, tenebroso como esses, né? A gente sabe que o luto, ele cega a gente muitas vezes e nos desumaniza. A gente chega ao ponto de achar que a nossa dor é a maior dor do mundo, que ninguém mais sofre como a gente está sofrendo, que ninguém mais passa por aquilo que a gente passou. E é comum que pessoas sempre usem aquela famosa frase: ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe, só eu e Deus sabemos o que está acontecendo comigo. Né? Essa é uma verdade que é bem presente no nosso dia a dia, nas nossas convivências, nas nossas relações. E essa mãe enlutada, eu fico pensando assim, né? Como que ela ia provar, no caso aqui do texto de Salomão que nós acabamos de ler, como que ela ia provar que aquele filho era dela? Porque ela levanta, segundo o relato bíblico, né, na madrugada, à meia-noite, né, vai até a cama da outra mãe, após ter constatado que o filho estava morto. Ela talvez tentado reanimar o seu próprio filho, talvez ela tivesse feito alguma coisa para que o filho voltasse à vida, e talvez ela não tivesse nem acreditado ou não estava acreditando que o filho que ela tinha dado à luz com tão pouco tempo de vida estava morto por um descuido, por sei lá, porque o texto vai dizer que ela deitou-se em cima do filho e o filho morreu. E pensa aí nesse trauma gerado por aquela situação, por aquele acidente terrível, onde a mãe matou o próprio filho, sem querer, mas matou. E ela levanta,
né, depois talvez ter tentado reanimar o seu filho, talvez após ter constatado realmente que ele estava morto, ela levanta, vai até a cama da outra, pega o filho vivo, coloca lá o filhinho morto e pega o filho vivo. Então, assim, um ato desesperado para preencher aquele vazio e aquela carência por conta do filho que estava morto. A gente sempre olha essa mãe como uma mãe malvada, né? A mãe ruim da história, a mãe maligna, a mãe diabólica, maquiavélica, aquela que rouba o filho, matou o próprio filho e rouba o filho, e ainda vai diante do rei dizendo que o filho era dela mesma. Então, assim, o luto nos leva a algumas situações, algumas ações que uma pessoa em estado normal não faria, não viveria daquele jeito. E isso é o exemplo da mãe que está enlutada. Ela estava tão cega que mesmo diante da sua vontade obstinada ali, ela devia, querer a morte do filho da outra quando está diante do rei. E aí você pensa assim, nossa, né? Que mãe monstra. Isso é uma monstra. Ela não podia ter filho nenhum, não podia. E alguns torcem e ficam felizes, né? Agradecem, mas ficam felizes. Ainda bem que o filho morreu, né? Não vai ficar com uma megera como essa. Mas o luto, a tristeza, a angústia, o pânico. E agora, uma mãe sabe o que é carregar dentro de si uma criança por 9 meses. Uma mãe sabe o que é ter essa relação próxima, íntima, com o ser sendo gerado dia após dia dentro de si, onde o amor vai crescendo todo dia, a vontade de tocar vai crescendo todo dia, o desejo por cuidar desse ser que está dentro dela vai aumentar. Então, assim, é uma coisa extraordinária. De forma que a gente fica pensando, né? E, olha, eu não sou mãe, eu sou pai apenas, mas a gente pensa assim, como é que eu vou amar um segundo filho, né? E a gente descobre que o amor vai aumentando, gente. E para uma mãe, então, o amor é uma coisa que a palavra de Deus vai comparar semelhante, né, ao amor de Deus. Pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, né? Não pode, não esquece. Então, o amor, a Bíblia compara o amor de uma mãe à semelhança do amor de Deus. E isso é tão crucial para quem esperou por 9 meses para que essa vida pudesse vir à luz e pudesse ter em seus braços, que essa mãe cega, ela perde a consciência, ela perde a estribeira, ela se desumaniza, procurando preencher aquele vazio da sua própria existência. Agora não tem mais filho nem aqui dentro de mim, porque saiu da barriga dela, foi para fora, veio para o mundo, mas ele morreu, então a existência foi-se embora. E nessa cegueira dela, ela precisava se preencher de alguma forma, então ela vai e tira o filho da outra mãe. E é interessante que o texto vai dizer, né, que a outra mãe ela não percebe, só vai perceber quando acorda para amamentar pela manhã. Você vê a descrição que essa mãe teve de ir até a cama da outra, tira o filho, põe um filho morto lá e só de manhã que a outra mãe vai perceber. Porque toda mãe ela tem um sensor, né? Elas têm um sensor de movimento tão grande que o filho chegou no portão, a mãe já sabe. O filho tossiu diferente no telefone, ou falou diferente, a mãe já sabe o que está acontecendo. Já sabe tudo como se fosse um raio-x, né? Um scanner que passa e sabe tudo o que está acontecendo do outro lado da linha telefônica, do outro lado do mundo. E minha mãe tinha esse negócio, né? Às vezes eu ligava para ela, já não tenho mais ela aqui nesse plano, mas está aqui no meu coração, graças a Deus por isso. E quando eu ligava para ela já sabia. Ela já ia falar, você está sem, você... E eu ficava assim, não, minha mãe, não, mãe, não, tá tudo bem. Ela, não adianta enganar, né? Então, como é que essa outra mãe não percebe que o filho estava sendo trocado? É engraçado isso, né? Aí você entende o nível de desespero que a outra mãe estava, mas de uma habilidade tamanha e de uma sutileza para chegar e tirar o filho da outra sem que a outra percebesse, né?
E aí a gente pensa assim, como é que essa mulher que roubou o filho vai provar que o filho é dela? Se você vai ver o rostinho da criança, muitas vezes tem aspecto do pai, né? A Bíblia aqui não fala dos pais, dos maridos, dos homens, né? Não se sabe quem são eles, mas a verdade é que tem características da mãe que ficam na criança também, né? E como que essa mãe iria provar que aquele filho era dela? Se fosse hoje em nossos tempos, né, faria um DNA, teste de DNA, não é isso, Rafael? Faz teste de DNA e resolve a situação, ou vai no programa do Ratinho, ou vai em casa de família, e aí faz aquela balbúrdia toda, aquele papelão, e se resolve alguma coisa, eu não sei. Mas podia ir num programa como esse. Só que não tinha nem Ratinho, e nem tinha também casa de família, ou seja, não tinha teste de DNA para aquela época, e elas tiveram que ir até o rei para que aquela situação fosse resolvida. E aí, o texto vai nos dizer, como eu já falei para você, Salomão diz, olha, traz a espada, vamos dividir a criança ao meio, dá metade para uma, metade para outra, e a coisa vai se resolver. Essa é a mãe enlutada. Esse é o aspecto do texto primeiro que eu quero falar com você, né? Essa primeira perspectiva, a mãe enlutada. Que a gente não vai justificar a atitude dela, mas vai explicar o que você faria pelo seu filho ou pela sua filha. Quantas mães vão até o último momento, no limite, para trazer a cura para um filho? Quantas mães se sacrificam pelos seus próprios filhos? Quantas mães deixam de viver sonhos, de realizar, para que os seus filhos possam realizá-los? Quantas mulheres, mães, e você sabe disso, deixam de fazer tantas coisas, de viver tantas experiências por conta dos filhos que têm. Então, tem mãe que, por outro lado, não vão usar uma espada física, como essas mães aqui, né? A espada aqui, no caso, seria a espada que o rei Salomão pegou, traz a espada, vamos dividir a criança, né? Para que ela fosse dividida para metade para outra. Mas tem mães que dividem os seus próprios filhos e que fragmentam as almas, as emoções, os corações, né? Com palavras duras, né? Você não presta, menino! Sai daqui, peste! Sai daqui! Outros nomes piores que as crianças recebem de suas mães, que muitas vezes não perderam nenhum outro filho, né? Mas estão enlutadas, estão enraivecidas, endurecidas pelas experiências da vida e que se tornam mulheres e mães que a gente olha assim, essa criatura não tem condição de ser mãe, não tem capacidade para ser mãe, mas que vive seus lutos aí e ninguém sabe, estão escondidas lá dentro das suas almas, no profundo das suas almas, e a gente que está de fora não entende o que está se passando com ela. E quantas vezes você já agiu assim com seus próprios filhos, mãe? Quantas vezes você foi injusta, você foi desonesta, você corrigiu de uma forma que não deveria ser corrigido, ou às vezes você mimou demais, dengou demais. Às vezes tem mães que chegam ao absurdo de, entre uma discussão entre o seu filho com outro filho, a mãe chega e diz, olha, eu não quero nem saber se meu filho está errado, ele tem razão. E aí você acaba super protegendo, super valorizando o que é seu, e o outro está sempre em prejuízo, porque o seu é melhor, né? Então, você talvez não tenha vivido a experiência que essa mulher viveu, mas quantas espadas você deixou que chegasse ao seu filho, à sua filha? E esse é um primeiro aspecto, a mãe enlutada, né? Nós vamos falar da mãe boazinha também, a mãe sensata. Mas nesse primeiro momento é para que você possa entender, porque talvez, e eu digo talvez, após Salomão ter dividido, se houvesse realmente acontecido dessa forma, dividido aquela criança ao meio, desse metade para uma e metade para outra, talvez essa mãe em luto, ela pegasse aquela metade de criança e tomasse em seus braços. E talvez ali ela percebesse que ela perdeu o filho dela, realmente, e caísse em si, e visse a besteira que ela fez. E ela percebesse o quão cega ela estava a ponto de tirar a vida de uma outra criança. Não é verdade? Mas a gente sempre... Eu perguntei para vocês, né?
com quem que você se parece, né? E eu tenho certeza que a gente vai dizer assim, olha, eu me pareço com a mãe que doou o filho para que ele não morresse. Mas muitas vezes, fala a verdade, você agiu como essa mãe lutada aqui. Agrediu, feriu e outras coisas mais, né? E aí você pensa, nossa, mas hoje é dia das mães, o pastor vem falar uma palavra dessa pra gente. Ué, gente, a gente tem que falar a palavra certa. E qual é a palavra certa? É a palavra que vai falar com a gente de uma forma que a gente possa entender e trazer reflexão à nossa vida, de forma que a gente possa pensar antes de agir. Essa mãe, pelo luto dela, ela estava pronta a colocar outra mãe em luto também. Segundo aspecto. Vamos falar agora um pouquinho, vamos melhorar um pouquinho o ambiente, né? Não fica brava não, não fiquem bravos comigo. Vamos falar da mãe sensata. Essa mãe sensata é aquela que luta pela vida, abrindo mão de si mesma em favor do outro. E é interessante que para uma mãe sensata, entregar o seu próprio filho seria a coisa mais absurda do mundo. Porque para uma mãe, uma mulher, né, é mais fácil entregar a si mesma. Se ela tivesse a oportunidade de dizer para o rei Salomão, não, meu rei, que morra eu no lugar da criança, mas deixar a criança viva para que a outra mãe cuide, né? E de certa forma ela fez isso porque ela se sacrificou para que o seu filho ficasse vivo. Não mate o menino, meu rei. Não mate o filho dessa tua serva. Não inflija mal a essa criança, mas antes dai para outra, dai para ela. Eu vou me contentar, eu vou me sacrificar sabendo que meu filho vai permanecer vivo, ainda que seja cuidado por outra mãe. Isso é uma grandeza extrema. Ou seja, ela luta pela vida. Ela lutou para que a vida da criança fosse preservada e aquela mãe também pudesse se restabelecer do seu vazio, da sua perda, do seu luto e do seu infortúnio. Isso é de uma extrema grandeza, como essa mãe, essa mulher aqui. Essa mãe, ela é aquela que constrói, que solidifica seus pequenos, é a mãe que corrige na hora certa, com severidade, mas é aquela que não agride a ponto de machucar a alma, de machucar os sentimentos, de forma que isso venha trazer prejuízo para essa criança que um dia vai se tornar um adulto, uma adulta, uma pessoa madura e que vai ter essas bases todinhas desse seu relacionamento com a sua mãe. Então tem mães que têm essa capacidade de se doar de tal forma que o outro seja beneficiado pelo seu sacrifício, de forma que o outro possa ter uma chance para viver, para existir. São mães que levantam muito cedo, né? São mães que têm que acordar na madrugada para dar mamar, são mães que aguentam a dor do parto, são mães que aguentam todo o incômodo de uma gravidez, né? Mas acham aquilo prazeroso demais. E até aquela dor que a gente que é homem não sabe dizer como que é essa dor, é uma coisa tão séria, tão drástica, mas quando a criança nasce, a mãe já esquece da dor e já põe as crianças no braço pelo prazer que tem aquela criança que estava sendo tão aguardada, tão querida, tão desejada, que a dor já sumiu. Mas tem mães que assumem esse privilégio de mãe como função humanizadora, ou seja, formam seres humanos melhores. São mães que se doam na educação, na acepção de conceitos de educação, não é educação da escola, mas educação para a vida, para a humanidade. Então, essa é a mãe sensata que necessita do terceiro aspecto que nós vamos falar agora, é o aspecto da sabedoria aqui revelado por Salomão. Então, nós falamos da mãe enlutada, uma mãe cruel, né, que queria que a criança fosse dividida ao meio, a mãe sensata, que abre mão de si mesma, que abre mão do privilégio de ser a mãe do seu próprio filho para que a outra possa ter um filho, mas primeiramente que a criança possa estar viva. E tem um aspecto de Salomão que é revelado aqui na sabedoria. E eu quero ler para você um texto que se encontra lá na carta de Tiago, né, no capítulo 3, verso 13 a 18, que vai dizer o seguinte:
Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e em sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que se exercitam a paz. E aí o texto vai dizer a respeito dessas duas sabedorias, né? Primeiro, sabedoria animal, terrena, e a sabedoria que vem do alto. E é preciso fazer uma distinção entre esses dois aspectos de sabedoria que foi revelado ali no livro de 1 Reis, né? Primeiro livro de Reis, quando nós contamos essa história de Salomão e aquelas duas mulheres. E Salomão, ali naquele momento, ele tinha que dar uma resposta para aquela situação. Como eu falei, não tinha DNA, não tinha como testemunha, não tinha ninguém que pudesse vir em defesa daquelas duas mulheres e atestar aquela história, se era verídica ou se não era verídica. Então tinha que haver uma decisão ali naquele momento. E Salomão, muito sábio, muito cheio do Espírito de Deus, né? Ele vem com essa decisão que no primeiro momento parece uma arbitrariedade. É isso aí, né? Arbitrariedade. Bacana, falei. Então parecia mesmo, né? Como é que vai trazer uma espada? Primeiro ele pede a espada. Isso já dá um pavor, né, na gente. Depois ele diz, olha, dividam a criança ao meio. Espera aí. Isso é uma resposta, a resposta do rei, do homem que é sábio. Isso é uma resposta aceitável. E o que você faria, mãe? Qual seria a sua posição? Entraria em desespero, voaria em cima do rei, pegaria a espada, o que você... né? E o texto não fala, se houve algo nesse sentido, mas talvez não tenha dado nem tempo, né? Porque o rei já falou, dividir a criança no meio, da metade para uma, metade para outra, está resolvida a questão, acabou a história, está tudo bem, vai embora para casa e vamos continuar a história, né? Vamos continuar seguindo a vida. Mas é interessante porque quando se fala de sabedoria, e o texto de Tiago, né, como nós lemos agora, há pouco, vai falar primeiro da sabedoria terrena, né, que ela é animal. E quando o texto vai falar dessa sabedoria animal, né, ela vai dizer assim, é por dor ou por prazer. Ou seja, eu faço porque se eu não fizer eu vou ter uma punição. Eu faço porque eu sou coagido a fazer daquela forma. Eu faço porque senão eu vou ter algum tipo de contratempo, de contragosto para a minha vida. E pelo prazer, a sabedoria que é terrena ela é guiada pelo prazer. Conforto e mais facilidades e realizações minimamente, estritamente, melhor dizendo, pessoais, né, de caráter egoísta e por aí vai. Agora, a sabedoria que vem do alto, ela vai além disso. Ou seja, ela não está polarizada entre dor e prazer, né, indo para um lado ou para o outro, mas ela vem a mais, ela vem numa elevação maior. Primeiro, o texto diz que vem do alto, ou seja, a gente entende do céu. Mas eu vou dizer para você também, vem de um pensamento, vem da sua mente, porque a capacidade de pensar que Deus deu para mim e para você, isso é para a gente, é para o ser humano, a obra-prima de Deus. O animal não pensa. O animal, ele simplesmente age por instinto. Ele só age por instinto. Ou por coerção. A gente vai, põe e bate no animal e tira daqui, põe para lá e ele tem que obedecer. Mas o ser humano, ele pensa. E essa capacidade de pensar é o que está dizendo que essa sabedoria vem do alto, ou seja, vem daqui de cima. Você precisa pensar antes de agir. Nós precisamos pensar antes de tomar alguma decisão. Nós precisamos fazer alguma reflexão. A gente não pode permitir que os nossos pensamentos eles sejam resultado de reações externas, de estímulos externos, aliás. Ou, por exemplo, alguém te xingou e você já dá uma patada também, já briga também, já xinga também. Não! Xingou. Você para e pensa. Tá bom, xingou, paciência. Eu não vou ser igual a ele.
eu não vou reagir eu não vou agir da mesma forma. Eu penso, eu vou além disso. Eu não estou guiado por revanche, por ódio, por vingança. Eu não estou ligado simplesmente ao sentimentalismo, que isso me abateu tanto, me trouxe tanta tristeza, que hoje então eu tenho que ferrar a vida de alguém, eu tenho que prejudicar alguém. Não! Como essa mãe fez, ela perdeu e a dor dela ela queria infligir na outra. Isso é sabedoria terrena, animal, é nociva. Mas a sabedoria que vem do alto, ela pensa, por exemplo, a outra mãe, ela diz assim, olha, é melhor que meu filho fique vivo na mão de outra mãe do que eu ver ele morto aqui e ficar com a metade dele para mim e metade para ela. Isso é sabedoria que vem do alto, porque ela podia, talvez, se fosse você, mãe, o que você faria? Correria, tentaria pegar a criança, fugiria do palácio, da frente do rei, pegaria alguma coisa. Então, para que a mãe pudesse reagir dessa forma, ela precisou ir além. E Salomão aqui ele personifica a sabedoria que vem do alto, vem do rei, de alguém que está acima da esfera da plebe comum, né, das pessoas comuns. Ele está acima dos súditos. Então aliás, tem uma história bem interessante que fala de um malfeitor que foi preso e foi levado à presença do rei, né? E aí esse malfeitor está lá diante do rei. E ele tem uma fala ousada, e diz assim, olha, para você, rei, é fácil, né? Você está aí sentado no trono e eu estou aqui sendo prestes a ser julgado e possivelmente vão tirar a minha vida. Mas para você, rei, para o Senhor, Vossa Excelência, é tão fácil estar sentado no trono. E o rei olha para ele e diz assim, você acha que é fácil estar aqui no meu lugar? E esse malfeitor diz assim, olha, é fácil sim. E o rei faz uma proposta para ele. Diz assim, então vamos trocar de lugar. Você vai sentar aqui no meu trono e eu vou ficar aí no seu lugar. E aí o cara se acha, né, esse malfeitor se acha que aquilo é um negócio bacana, um negócio muito bom. E ele vai, senta-se no trono do rei, e o rei fica lá, no local, segurado pelos guardas, né, preso pelos guardas ali, diante dele. E aí, de repente, esse malfeitor ele olha para cima. E aí ele percebe que há uma espada gigantesca lá, bem em cima da cabeça dele. E ele toma um susto e ele pergunta, mas que história que é essa aqui? Para que tem isso aqui? Né? E aí o rei fala, você acha que é fácil ser rei? Se eu for injusto, qualquer decisão errada que eu tomar, a espada vem na minha cabeça. E aí acabou. E aí o cara entende que realmente tomar a decisão no lugar do outro nem sempre é tão fácil e tão prático quanto a gente espera e pensa, estando do nosso ponto de vista. Né? Então, ter uma resposta certa, trazer uma solução para um problema, qualquer que seja ele, exige-se sabedoria. Exige que nós tenhamos algo além da dor ou do prazer, do bem-estar ou da dor física ou de qualquer outro tipo de dor. E vem de um nível mais elevado de consciência e de humanidade. Ou seja, para que haja resposta que dê conta daquela situação. E é comum a gente pensar o seguinte, né? A gente ouvir aquelas histórias de mães, né? Se mexer com meu filho, eu viro bicho, né? Eu viro uma onça. Mexe comigo, mas não mexe com meu filho, né? E certamente você já deve ter falado ou pensado, ou pelo menos ter visto alguma mãe tendo um acesso como esse, né? Mas eu virar bicho, pensa bem. Aí você já perdeu a consciência, já perdeu toda a sabedoria. Já virou bicho, e bicho vai agir por instinto, né? E vai avançar mesmo, e não vai olhar para o lado, e não vai querer saber das consequências, porque você já perdeu a consciência. Ou seja, vai agir como bicho, você vai deixar de ser humano para passar a agir simplesmente por instinto, e isso é prejudicial, não somente para você, mas para quem está à sua volta. É comum, né? A gente vê, ouvir mães falando dessa, eu viro bicho, se tocou no meu filho, na minha filha, ai! Sobe o sangue nos olhos, né? E na semana retrasada, ou foi passada, eu não lembro mais, eu falei que o sangue tinha que vir para as veias, para dizer assim, eu tenho vida, eu preciso agir com cuidado, por amor à vida, e não para os olhos, para a raiva, para a vingança, ou para qualquer outra situação. Seria muito melhor nós falássemos assim, as mães, né?
E os pais e os filhos e qualquer pessoa disse assim, olha, quando eu fico estressado, quando acontecem coisas ruins, eu viro ser humano. Porque eu preciso responder como ser humano e não como animal. Não como alguém que é destituído da capacidade de pensar, de raciocinar e de dar respostas boas para solução de problemas. Então eu preciso virar ser humano para não fazer besteira, não cometer atrocidades. E qual é a mãe que você tem sido? Que mãe você tem sido aí? Se eu fizer uma enquete aí com seus filhos e assim, olha, fala um pouquinho da sua mãe. Será que você permitiria que ele falasse ou não? Ela falasse ou não? Será que você estaria do lado ali, olha, cuidado que você vai falar, hein? Cuidado. Ou você poderia ficar tranquilo e dizer assim, olha, tá tranquilo, pode perguntar o que for. É preciso muito mais que a capacidade de gerar filho. É preciso ter sabedoria para conduzir esse filho, essa filha. É preciso ter capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender que muitas vezes nossos filhos têm razão, né? Né, mãe? E eu não vou falar de filhos não, porque senão deixa para um outro episódio. Dia das Crianças está chegando aí, né? Em outubro a gente fala de Dia das Crianças. Antes tem o Dia dos Pais, né? Pode ficar tranquilo, os pais também vão receber uma palavra boa. Mas eu sei que ser mãe é um privilégio humanamente divino. Porque mãe não se resume apenas aos seus filhos. Ser mãe não se resume somente aos filhos gerados de dentro de você. Porque há outros aí fora, pois somos uma grande família de Deus. E pensa bem, se isso não é curioso, por exemplo, eu sou mãe. E eu cuido só dos meus filhos, e quando eu saio de casa, ou quando não estou na presença, na companhia dos meus próprios filhos, eu deixo esse papel lá em casa guardado, porque lá fora eu deixo de ser mãe, deixo de ser pai, deixo de ser humano, e vou tratar o outro como se fosse inimigo, como se fosse animal, como se fosse qualquer outra coisa. Entende? Se nós somos uma grande família de Deus, e se Deus nos deu, aliás, deu a vocês mães, né, o privilégio, e eu falo humanamente divino, porque é humano, mas essa sabedoria divina precisa ser revelada nas nossas atitudes, nas suas atitudes como mãe, nas suas humanidades como mãe, né, na sua forma de ser humana, tem que revelar essa divindade de Deus, melhor dizendo, em que ser mãe é um privilégio e que precisa ser realizado debaixo de sabedoria, de graça, de amor, de compaixão, de ternura, de puxões de orelhas também faz parte, de correção também. Mas se a correção é em amor, vai gerar bons frutos. Se o abraço é sincero, vai gerar bons frutos. E eu sei que ser mãe, como diz por aí, é padecer no paraíso, né? Mas padecer é ir morrendo aos poucos, né? E eu prefiro dizer assim, ser mãe é viver no paraíso. Ainda que tenha algum tipo de espinhos ali, algumas dificuldades. Mas é justamente essa grande capacidade de poder dar vida a uma outra vida. Em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual, intelectual, porque a mãe tem papel fundamental nessa formação desse novo ser. Que você possa, mãe, seguir o exemplo dessa mãe aqui sensata, né? E eu sei que você já faz isso, por vezes você vira aquela mãe lutada, que briga, que bate, que fica chateada, e está tudo bem, mas que em todas em todos esses aspectos que você possa se basear e ser direcionada pela sabedoria que vem do alto, que vai gerar bons frutos para todos vocês, para toda a tua família. Que Deus te abençoe, mamãe, que a palavra que foi ministrada aqui possa ter chegado ao teu coração, porque esse é o intuito neste momento, que chegue ao teu coração e que possa gerar reflexões que tragam vida e vida abundante para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Deixa eu orar pela tua vida.
Deus, obrigado, Senhor, pelas nossas mamães. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos dado o privilégio de sermos filhos, né? E a gente que não entende o que é ser mãe, a gente pensa tantas coisas, né? E não consegue enxergar pela perspectiva de uma mãe enlutada, por exemplo, de uma mãe sensata, ou de uma mãe que é completamente cheia de sabedoria de Deus, que vem do alto, que pode trazer tantas coisas boas para as nossas vidas, né? Que o Senhor continue nos dando o privilégio de termos as nossas mães, quer sejam mães que foram aquelas que nos deram a luz, ou mães que nós adotamos e que fomos adotados, mães que têm tido cuidado de nós em todo tempo, em todo momento. E que as mamães aqui do Embu das Artes e todas as mães que acompanharem esta ministração, que ouvirem esta mensagem, possam parar um pouco e refletir acerca do seu papel de mãe e, com isso, gerar crescimento nelas mesmas e nas pessoas que estão à sua volta. Para que a tua graça, Senhor, seja aumentada ainda mais na vida das mamães. Para que a tua sabedoria, a sabedoria que vem do alto, seja aumentada de forma que essas mães guerreiras, mulheres que ora estão enlutadas por qualquer motivo, por alguns motivos, ora estão aí radiantes por poderem ser mães, possam em todos os momentos de sua vida serem alcançadas pela sabedoria que vem do Senhor e que traz vida e vida abundante. Oramos também, Senhor, pela família, de uma forma geral, agradecendo ao Senhor porque nós temos família e o Senhor tem sido a nossa fortaleza, nosso sustento em todo esse tempo. Eu quero abençoar as famílias em nome de Jesus, em especial as mães, que elas sejam abençoadas com a tua graça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus continue abençoando vocês. E qualquer coisa aí, você escreve www, qualquer reclamação, Salomão, tá? Foi ele que nos deu essa história, não é com o pastor Edmilson, tá bom? Mas precisar, estamos aí para ouvir um pouquinho de vocês também. E nós vamos ter ceia. A semana passada, aliás, eu falei semana passada, né, que essa seria dia 9 de abril, né? E na verdade não é 9 de abril, é 9 de maio. Que é hoje. Então, nós vamos cear hoje com a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E esse mês de maio, é mês da família. Nós vamos ter aqui também um culto especial da família, né, mês da família, onde nós vamos ter o Ministério de Casais, né, e da Família, que é o Sérgio Paiva e a Márcia Paiva. Eles vão estar aqui com a gente e vão trazer uma palavra especial para você, para a tua casa e para a tua família. Tá bom? Essa é uma homenagem da Igreja Metodista Embu das Artes para todas as mamães. Dentre todas as coisas que Deus criou nesse mundo, a mãe é uma joia rara. Dentre todas as coisas que Deus criou no mundo, a mãe é a mais perfeita. Feliz Dia das Mães! Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouço a sua voz ecoar e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia.
toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. E após essa bênção desses levitas maravilhosos que Deus tem nos dado aqui em Embu das Artes, né? A Giovana e o Pedro, nós vamos cear, dando graças a Deus pelas mamães, né? Mãe, algo tão precioso para todos nós. E eu quero que você que está aí na tua casa já com o teu pão e o teu suco de uva aí preparado, eu vou orar consagrando os elementos e nós vamos partilhar já já. Vamos orar? Pai, amado e bendito, diante da tua instituição, nós queremos consagrar diante de ti os dons de pão e vinho para que o pão que vamos comer seja comunhão no teu corpo e o vinho que vamos beber seja comunhão no teu sangue. E assim te rendemos graças, te bendizemos e tornamos, ó Deus amado, esse ato, ó Deus, sagrado, Pai, diante da tua presença, como o Senhor nos ordenou que fizéssemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E é hora de tomar a ceia do Senhor, dando graças a Deus por esse privilégio que nos assiste. E se você está com o teu pão e o teu vinho aí, o teu suco de uva aí em casa já preparado, já partiu, agora você pode distribuir aí com a tua família. Como nós vamos fazer aqui, com essas joias raras que Deus nos privilegiou nesta noite. Giovana? Pode esperar um pouquinho? E de posse com o seu
pão e o seu cálice aí, você pode agora comer e beber, dando graças ao Senhor. Vocês podem me dar. Obrigado. Coisa boa, hein? Oremos. Senhor Deus amado, bendito Senhor, obrigado a Deus por este momento onde podemos cear, Deus, juntos, ó Pai, em comunhão, porque o Teu Espírito e a Tua presença nos une onde quer que estejamos. Nós te damos graças, ó Deus, por nos fazeres participantes, Senhor, da Tua mesa, e fazemos isso com muita alegria, Pai, sabendo que em breve estaremos junto com o Senhor, aí no céu, onde o Senhor foi preparar um lugar para todos nós. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, e nós queremos te bendizer por essa graça da qual nós somos participantes, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E então, graças a Deus, hoje, Dia das Mães, nós queremos ainda felicitar todas as mamães, dando graças a Deus por estarmos aqui, não é, gente? Claro. Sim. Bênção, né? Que Deus continue abençoando vocês, a todos vocês, mamães, papais, vovós, vovôs, né? A gente sabe que é o Dia das Mães, mas tem pai, tem mãe, tem filhos que estão aí também nos assistindo. Que Deus continue abençoando vocês. Você quer falar alguma coisa, Giovana, para sua mamãe? Um beijo até o próximo culto e eu amo vocês. Ah, vai precisar falar de novo que ela não ouviu. Um beijo até o próximo culto e eu amo você, mãe. E você, Pedro, quer falar algo para sua mamãe? Oi, mãe, eu te amo. Um beijo. É só isso. Gente, essa é a Igreja Metodista em Budas Artes e nós queremos orar encerrando este culto. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, hoje e sempre eternamente. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão doce do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, hoje sempre e eternamente. Amém e graças a Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo culto, em nome de Jesus.